Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Gonçalves, estamos aqui em mais um SA Cast, uma pessoa muito especial. Olha, eu vou dar aqui algumas dicas para ver se vocês vão sacar de quem eu estou falando. Ela que veio do mundo dos TIs e hoje ela está nas redes sociais. Ela já está nesse ramo há mais de 15 anos, certamente, porque ela falou aqui comigo nos bastidores empresas que hoje já nem estão tão atuantes assim no mercado. Então ela vem com uma experiência, uma expertise, um know-how gigante dentro dessa área. Certamente ela é a pessoa que vai te ajudar a alavancar a sua empresa na rede social. Eu estou falando dela que é mãe, que é casada, que está conosco nos Empresários SA há cerca de 1 ano e pouquinho. Eu estou falando da Patrícia Viana. Nossa! Obrigada, Vivi. Muito Eu esqueci de obrigada. alguma coisa. Não, agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui novamente, né? Agora com você na mesa e Sim. espero que seja um bom bate-papo aí para trazer muitos insights para as pessoas aqui que vão assistir a gente. Ó, para vocês que não sabem, ela é a nossa campeã de pontuação dos Empresários SA. Eu quero um pouquinho aí dessas estratégias, porque eu fico oscilando, né, gente? Eu sou da estrutura, mas eu fico entre um ponto baixo e ponto alto, porque as demandas não me deixam entrar no nosso sistema. A gente tem um sistema, né, que a gente fica ali computando tudo que fazemos. É justamente para isso, para a gente criar mais relacionamento. Então, eu quero saber primeiro aí, né? Patrícia Viana por Patrícia Viana. Patrícia Viana por Patrícia Viana. Bem, a Patrícia Viana é uma empreendedora hoje que nunca sonhou em ser empreendedora, né? Nossa. A Patrícia Viana trabalhou 18 anos em TI, como você mesmo mencionou, no CLT, no offline, sonhava me aposentar nas empresas que eu trabalhei, né? E toda a minha formação foi construída ali. Sei que tem muita gente que tem história triste no CLT, mas as minhas histórias eu sempre tento pensar pelo lado positivo. Então, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é graças ao meu CLT. Ganhei bem, trabalhei bem, cheguei a ser líder de equipe, mas tudo encerra em algum momento. E Verdade. depois que entrou a pandemia, eu vi que minha filha estava entrando na adolescência. Minha filha, ela acompanhou toda a minha trajetória de TI, porque ela tem 17 anos. Então, eu Nossa. nunca pude ficar ali, claro que como mãe, né, trabalhando fora, morando em Duque de Caxias e indo para o centro do Rio, para É pesado. Ipanema, você sai muito cedo e chega tarde. Uhum. E ela ficava com a minha mãe, mas na pandemia né, surgiu essa necessidade extrema de todos ficarem em casa. E aí eu decidi não voltar. Trabalhei home office durante 2 anos e decidi ser mãe Uau. 100%. Só que a mãe, trabalhando desde os 17, não conseguiu ficar parada. E aí virou empreendedora também. Então, a Patrícia é uma pessoa que hoje estou como empreendedora, estou em marketing, estou sempre lutando para aprender coisas novas, mas não posso te dizer se daqui a 10 anos eu estarei em marketing, porque se eu achar que não é o que eu quero para mim, eu vou mudar e eu vou conseguir também. Com certeza, com É. certeza. Então, assim, essa foi a sua chegada no mundo digital. E como é que foi se adaptar? Porque, né, tudo que é novo precisa ser adaptado. Como é que foi se adaptar dentro do mundo digital, saindo agora daqueles 17 anos de TI, saindo do CLT e sendo assim você por você, né? Além do desejo gigante de pegar aquele tempo todo, né, que a gente não deu tempo de qualidade, porque eu também vivi isso como mãe. E aí, como é que foi administrar isso? Agora, a chegada da Patrícia Viana no mundo digital como social media. Então, foi. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, não trabalho porque eu preciso, claro que preciso, né? Opa, Todos nós rica! precisamos.
As palavras às vezes se embolam, mas é verdade. tipo, tem gente que não trabalha porque gosta, tem gente que trabalha porque precisa. Sim. Eu faço os dois, eu trabalho porque Você ama o que preciso e faz. gosto. Exatamente. Então, para mim é muito fácil administrar o meu tempo, porque eu já tive que administrar com outra pessoa, dizendo os meus horários, dizendo quando eu tenho que chegar, quando Sim. eu tenho que sair. Hoje, eu, junto com os meus clientes, né? Eu consigo agendar horários que eu sei que minha filha não vai estar presente ou que vai estar em algum curso e calibrar isso. Então, vir para o digital foi muito difícil na parte de casa, porque a gente vira. Aí a gente vira também a dona de casa, né? Porque Sim. uma coisa é você não estar dentro da casa e administrar, outra é você estar dentro da casa e ver ali tudo, então você acaba toda hora metendo a mão. É difícil, sim, administrar esse tempo, família, mulher, networking, reuniões e tudo mais. Uma mulher multifacetária, né? Com múltiplas tarefas A mulher hoje em para dia, gerir, ela né? é assim, é o que eu falo, a empreendedora, né? A empreendedora, ela não é apenas a empresa. Você vê muito na parte masculina, o empreendedor, ele é empresa, o homem, né? Sim. Ele entra com a empresa e acabou. A mulher não, a mulher ela tem que ser a esposa, ela tem que fazer a comida, ela tem que atender o carteiro, ela tem que limpar a casa e ainda tem que ser empreendedora. Então, acho que a mulher empreendedora realmente é muito admirável. Então, essa administração de tempo, assim, para mim não foi difícil, porque como eu fiz gerenciamento de projetos, eu sempre tive que administrar o meu tempo. Então, acho que tudo isso traz uma cultura, né, dentro da gente, né? Então, Beleza. Agora, explica aqui pro pessoal como foi, porque uma pessoa que administra projetos terceiros, né? Porque no caso ali eram projetos de TI, então eram para terceiros, agora gerindo seus próprios projetos. Então, explica pro pessoal como que foi essa questão de sair do TI para mentoria. Porque são questões totalmente diferentes, porque ali agora sim, você agora que sabe como é a pessoa empresa, você também está lidando com pessoas empresa. E aí, como que são essas estratégias que você usa? então, eu lá atrás, antes de fazer TI, eu queria ser professora. Eu cheguei a me inscrever no normal, cheguei a participar da primeira semana de turma. Caramba. Só que naquela época os meus amigos que estavam comigo desde criança estavam todos em processamento de dados. Olha eu denunciando a idade. Então, É, eu. é. E aí, aquela pressão das amizades, você vai ficar logo, vai ser professora, vai ganhar pouco, sai daí, não sei o quê. Eu tinha uma das minhas amigas que infelizmente não está mais aqui conosco. Ela era filha da dona da escola, então até para trocar de turma era muito fácil, porque era só ela ir lá e mudar, entendeu? E aí eu falei assim, então eu vou para processamento de dados. E aí, então, assim, então eu tenho essa questão de ensinar, de educar, eu sempre tive muito forte. Dentro de TI, eu sempre tive muita dificuldade com essa parte de relacionamento, porque o pessoal de TI não gosta de se relacionar. Então, eu sempre busquei cargos e equipes que eu conseguisse conversar, que eu conseguisse trabalhar de outras formas, como gestora de projeto, analista de requisito. Então, quando eu vim para a mentoria, eu meio que me realizei. Nossa. E na pandemia, eu fiz pedagogia, que quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu falei assim, não, agora eu vou ser professora, porque eu consigo administrar o meu tempo. E aí a pessoa estava em casa, né, à toa, eu falei assim, não, vou fazer outra faculdade. Aí fiz pedagogia pela UVA. Então, eu tenho a faculdade de pedagogia pela UVA, faltou no penúltimo período. E aí, então, assim, a parte da professora é desde lá atrás, com 17 anos, entendeu? Que eu já... 17 não, antes, né? Que 17 eu me formei, né? Eu terminei o segundo grau com 17. Antes disso, eu já queria ser professora. Então, uma certa forma, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Né? Eu sempre ensinei, independente de ser mentora hoje, que é uma coisa, foi um processo, né, guiado por Deus, logicamente, mas lá atrás eu já queria ser professora. Minha mãe, ela é formada em formação de professores. O bichinho da educação, então, já estava ali aos Sim, redores. já estava ali e ele acabou
florescendo depois, né? E floresceu dessa forma tão bonita, né? Porque trazer as pessoas para uma nova realidade e elas ainda conseguirem alcançar valores aquisitivos, né, financeiros nas suas empresas através disso é fantástico. Então, a gente tem mais uma coisa em comum, viu? Porque eu fui literalmente professora, e o motivo para eu ser professora foi justamente a maternidade, que foi onde eu falei, eu preciso ter esse tempo para estar com essa criança, né? E eu era muito doida para ser mãe, então, enfim, fui professora há 10 anos e depois eu comecei a empreender em coisas diferentes e que agora me deu assim uma inquietação. Me deu uma super curiosidade de saber como é esse sentimento de realização, porque mentoria é uma sala de aula, com um aluno Sim, só. na verdade é um nome que as pessoas deram para pessoas Sim, mais experientes ensinarem o conteúdo que já conhecem, diferente de um professor que faz um mestrado. Às vezes a pessoa nunca viveu aquilo ali, mas dá aula, né? é verdade, Diferente da mentoria. é verdade. Você já viveu o que você está ensinando. Deveria, pelo menos, né? Era o mínimo. E assim, como é que faz? Eu já vi que tem múltiplas funções. Como é que faz para ser mentora? Para estar nos Empresários SA? Para, né? Porque são muitas demandas. São muitas demandas, né? E de repente também atender pessoal dos Empresários SA. Como que funciona esse relacionamento entre a Patrícia, social media, e a Patrícia, empreendedora, que está ali num grupo de network, transformando vida? Então, eu pego o meu dia, né, e divido ele em pedaços para cada tipo de ação que eu vou fazer. Então, a parte da manhã, normalmente, eu trato marketing, né? A parte dos clientes. Eu tenho poucos clientes, é o que eu até falo para os meus clientes. Eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade. Então, eu prefiro cobrar um valor diferenciado e Sim. dar aquela qualidade para o meu cliente, dar atenção para o meu cliente, que é até um problema que muitas agências cometem, um erro que muitas agências cometem de simplesmente ir lá. Em tecnologia também é assim, não tem aquela parte humanizada, Sim, né? E hoje em dia as pessoas querem atenção, gente. É muito com simples, elas querem certeza. atenção. Verdade. Então, eu separo normalmente uma parte do dia para a parte de social media. Quando eu vejo que é uma coisa, quando entra muitos clientes em paralelo, eu tenho meus parceiros, que inclusive alguns eu fiz dentro do Empresários SA. Bacana. Então, eu delego para eles porque muitas vezes as pessoas vêm por causa de mim. Então, eu junto com eles, delego essa parte para eles, a gente meio que se torna uma agência junto, e assim, quando eles precisam também, até o Daniel, que é o gestor de tráfego, quando ele precisa, ele também me chama como a social media. Quando eu preciso de gestor, eu chamo ele, eu faço o trabalho dentro, visto a camisa da empresa dele, e ele veste a camisa da minha, quando a gente tá nesse sufoco, vamos dizer Sim. assim. Mas normalmente eu separo dias e horários para cada tipo de função. Até hoje, né, depois de 4 anos, eu sou muito organizada. Eu acho que isso vem de família. Meu pai era gerente, né, de empresa de RH. E a minha primeira empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, inclusive, foi a empresa que ele era gestor. Então, eu acho que ele sempre foi muito rigoroso, né? Porque ele era meu pai, que eu podia fazer tudo. Muito pelo contrário, eu tinha que ser a melhor por ser, né, a filha dele. Sim. Então, eu sou muito organizada. E até então tá dando certo. Eu não tive reclamação até então com isso, não. Ai, que E sem bom. contar que para mim o dia são 24 horas. Às vezes eu tô respondendo cliente de noite. Ontem eu tava fazendo reunião e é isso aí. É sobre isso, né? A gente vai estar madrugada fora. Mas quando é seu é mais gostoso. Com Eu sempre certeza. trabalhei final de semana, de madrugada, porque em TI eu trabalhei na parte de operação. Então, o nono dígito, a parte da implantação, eu estava lá com o pessoal da Oi fazendo. Então, assim, eu tô acostumada com essa rotina da madrugada, eu até funciono melhor de madrugada.
Claro que eu diminuí isso, porque senão não faz sentido eu ter feito tudo que eu fiz, Sim, né? sim. Mas eu não tenho dificuldade de pegar o meu dia inteiro e fatiar ele para tentar atender essa demanda, não. Mas o esquema é esse: você separar partes do seu dia para cada tipo de função. E aí não deu naquele dia, joga pro outro. Tem que ter a disciplina de, não deu aqui nessa agenda, É vai para o dia isso. seguinte. Perfeito. Já entrou na outra pergunta que eu ia fazer, né? Eu já percebi aí o seu diferencial, mas eu quero ouvir de você. Qual é o maior diferencial que você usa nas suas mentorias? Então, a minha mentoria, ela é uma mentoria que eu pego na mão do empreendedor. Porque aquele empreendedor que tem mais de 40, ele veio de uma era que não existia tecnologia, que não existia, assim, a tecnologia estava começando a vir Era com muito muita remota. força. Gente, eu tenho 42 anos. Eu fui ter meu primeiro computador com 17. Caramba. Eu não tinha. Quando eu aprendi em processamento de dados, Ai, a Jesus! sala de informática da minha escola era, cara, eu tinha quase que bater no computador para ele Sim, funcionar. Então era sim. uma coisa assim muito, muito fora. Eu sou da época do IG, que ficava aquele cachorrinho Rodando, correndo, né, para é. poder internet de escada. Então imagina quem não é da tecnologia. Nossa, E você pegar, você entrou em tecnologia, é pouco tempo para muita mudança. é verdade. Então, o meu diferencial é isso. Eu passei por isso, só que eu não tive essa dificuldade. Porque, graças a Deus, eu sou de tecnologia, então você em tecnologia tem Vai que estar toda avançando hora junto com o tempo. atualizando. É. Agora, quem não é, teve. Então, esse é o meu diferencial. Eu sinto a dor da pessoa e eu tento de pegar na mão. E quem é meu mentorado Nossa. sabe disso. Entendeu? Sabe disso, porque eu fico ali, eu fico cobrando, falo assim, aí, você não postou, cadê a legenda? Não é, menina? Eu tô com uma dessas aí no meu pé. É, E você foi uma das pessoas que me fizeram abrir os olhos para minha rede social. Eu bati um papo contigo assim rápido. Ela me deu uns puxão de orelha, galera, forte. E aí eu falei, não, então eu tenho que começar a pensar nisso daqui. E já vou te dizer, né, que eu vou entrar aqui na segunda pergunta, por isso que eu tô falando isso, que para mim foi um sucesso, foi maravilhoso, porque eu consegui alcançar cliente, eu consegui ter uma outra visão do que era a rede social, né? Muitas das vezes a gente não tem essa visão. Então eu gostaria que você falasse assim um pouco sobre case de sucesso, né? Sobre pessoas que você mentorou e chegou no patamar que a pessoa queria ou além do patamar, porque comigo foi além do patamar, porque eu passei a ter uma visão e um cuidado específico com a minha rede social. Então, eu queria ouvir de você, aí, dos seus cases de sucesso. então, uma recente que até tá no meu Instagram é uma fisioterapeuta, né? Quando a gente começou a fazer a mentoria, ela é lá de São Paulo, e aí ela fez a mentoria comigo, e ela falava assim, não, porque eu quero encher a minha agenda de clientes, eu preciso encher minha agenda de clientes, os meus amigos estão fazendo tudo pela rede social e eles estão conseguindo, então eu tenho que conseguir também. E ela não sabe nada, nada, ela tem minha idade, não sabia nada de Nossa. tecnologia. E aí eu comecei a ensinar. Vou te falar que ela virou um social media? Não, não virou. Mas no final da sexta aula, ela falou assim, Paty, eu não estou conseguindo marcar a sexta aula porque a minha agenda está bombando de cliente. É sobre isso. Porque ela começou a postar, começou a ficar mais motivada, aprendeu muita coisa no IA. O IA tá vindo justamente. Cara, o IA tem tanta coisa legal para aprender. Eu já tô até eu tô fazendo uma mentoria para mim, para poder trazer para os meus alunos isso também, Legal. né, voltado para IA, porque tem alguns aplicativos que eles cortam o vídeo, legenda e você só posta, inclusive diz a probabilidade daquele vídeo ser bombar na Uau! internet. Como assim, gente? Eu Exatamente. quero isso. Então eu estou estudando bastante, que é uma característica que quem é de TI tem que ter, porque senão tá ferrado. É Porque porque os muda tudo muito, aplicativos né? mudam muito Uhum. rápido. Eu até falei com o meu marido, né? Falei assim, caraca, eu saí de TI para parar com aquela pressão, entrei em marketing e piorou, né? Porque agora tá vindo IA e aí tá tudo sendo consumido por E você. IA É. e a gente tem que aprender e as ferramentas são caras, né? Uma Uhum. ferramenta de IA para você ter assinatura é caro. Sim. Então, assim, essa é o case de sucesso, essa fisioterapeuta. E outra, até um colega nosso, que eu não vou citar nomes,
Mas ele era totalmente contra a rede Ah, social. Chegou totalmente assim, sabe? Ah, eu não aberto. gosto de Ai, rede meu social, eu não Deus. gosto de aparecer, não sei o quê. Aí eu com jeitinho, vamos, não, Não mas é bem vamos fazer isso assim. aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos devagar. Que nem criança, né, que não gosta de alguma comida. Você vai colocando escondida no feijão. Fala assim, não, vamos fazer Aham. assim. E ele foi vendo que com aquilo, ele falou assim: caramba, Patrícia, tem pessoas que já me veem como autoridade. Sim, Só de eu estar postando essas coisas, inclusive podcasts na rede social. Porque eu falei: não, vai gravar um podcast, vamos é isso trazer aí. isso, que é para te ajudar a gravar vídeo. E ele falou isso assim, até emocionado, sabe? Com o Que legal. reconhecimento que ele está tendo na rede social e até mesmo entre as pessoas que já conheciam ele. Quando eu falei: caraca, quando eu vi você explicando, eu vi que você realmente conhece, entendeu? É É meio. engraçado isso, né? Era Tipo, para ser óbvio, mas as o... pessoas, elas realmente, elas só reconhecem quando vê você. Eu não sei se, porque assim, eu tô conversando com você de frente contigo e eu tô vendo a paixão sair dos teus olhos, né? O fato de realmente você ser apaixonada pelo que você Eu faz, sou apaixonada por sabe? ensinar, por entregar. Não é? Então, assim, parece que as pessoas precisam dessa conexão. E eu percebo que o teu trabalho é muito humanizado. Apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que está sendo feito ali, eu vejo o quanto é humanizado o seu trabalho. Então eu fico meio que babando, né? Eu sou meio que estudiosa, fiquei olhando, vendo e revendo alguns vídeos seus. E eu falei, caramba, é tão bonito ver, dá vontade de ver. Então eu fico imaginando que o cliente fica com esse desejo de fazer e de talvez até, por que não, se apaixonar pelos processos que muitos deles odeiam. E às vezes sabe o que acontece? É engraçado. Até é interessante para aumento de consciência do seu cliente. Porque muita gente pensa que o marketing é você ficar ali cortando, postando e vai dar tudo certo e Só nada que sem não. estratégia. Vamos fazer de qualquer jeito que dá certo. E não é assim. E quando eles aprendem com você o que você faz, eles até passam a te valorizar mais. Tem gente que fala assim: olha, eu tô aprendendo isso aqui, mas quando eu tiver dinheiro eu vou te contratar, porque eu não quero fazer isso não. É isso, né? Tem isso Você também. aumenta o nível de consciência que ele tem noção do trabalho que dá fazer aquilo É. ali, porque a pessoa só vê a capinha, né? É que nem o Uhum. bolo, né? O bolo ele é Sim. bonito, mas ele tem todo um processo atrás para aquele bolo bonito e Ah, decorado tá tem. na festa do cliente, né? É Então isso. é isso, tudo é isso, é um processo. E eu gosto de ensinar. Eu ensinava TI, na época de TI eu trabalhava em laboratório como estagiária, então estagiário você tem que ir, Nossa, estagiei muitos anos. Então eu caramba. sempre gostei de ensinar, sempre ensinei. É de mim. Quando eu vejo, eu já estou ensinando, sabe? Até sem cobrar mesmo. Quando eu vejo, até que tem que me controlar, né? Porque eu sou uma pessoa que sou demais. Quando eu vou ver, já estou entrando, já estou gravando, já estou ensinando, entendeu? E é nessa naipe, porque eu gosto. É amor que eu tenho mesmo por transformar a vida do outro através do meu conhecimento. Eu acho que eu cresci com essa veia dentro da minha casa. Já é uma coisa sua. Eu acho que Vamos sim. lá. Design, planejamento, tráfego. Né, eu tô vendo aqui. Tudo isso. Como que funciona os teus serviços? Porque a gente entrou no assunto, na pergunta que eu queria muito fazer, porque eu vejo que as pessoas imaginam que o social media só vai postar um vídeo, só vai. E de fato não é isso. Quando a gente começa a passar pelas mudanças, a gente fica mesmo com esse pensamento. Eu, por exemplo, tô para gravar 5 vídeos, gente, curto. Eu não consigo gravar esses 5 vídeos curtos por conta de uma agenda, de outra. Eu também sou mentora, aquela coisa toda. E eu queria saber, assim, como que é de fato o seu trabalho, que é para o pessoal saber que tem um trabalho, gente. Não é um morango, Ah, é, não. A pessoa pensa que eu tô vivendo uma vida franciscana depois que eu saí de TI. Já né? ouvi, inclusive, essa frase. Para mim chega. Mas, enfim, meu trabalho, assim, na parte de agência, né? Eu vou analisar primeiro o perfil da pessoa, vou identificar quem ele deseja alcançar, porque isso faz toda a diferença na hora de produção de conteúdo.
Sexo, trabalho, valores que ele ganha de salário, família, enfim. Não adianta você vender uma coisa com ticket de 10 mil para alguém que ganha um salário mínimo. Ela não vai poder, ela pode querer, mas ela não vai Exatamente. poder. Então, a primeira coisa que eu faço é toda essa análise. E uma vez isso definido, nós partimos para a parte que todo mundo vê, Não né? é? De cores, de vídeos. Eu sempre tento fazer ganchos em vídeos que tem a ver com a persona, né? Que isso tudo que essa análise que a gente faz, a gente chama de persona, depois vira a Sim. persona, que a gente faz a persona para a pessoa, né? Então, eu tenho parceiros que hoje me ajudam quando eu tenho uma grande demanda, mas normalmente eu faço toda essa análise e aí o cliente aprova, se ele já tiver identidade digital, a gente tem que manter os padrões de Sim, cores e tudo daquele. mais. Por eu ser analista de sistemas, eu sou muito técnica. Por isso eu até peco em algumas coisas voltadas, alguns amigos meus, né, da minha área de social media, eles são muito, como sempre foram de marketing, você vê que aquele design bonito, perfeito, não Uhum. sei o quê. Eu não vou te dizer que o meu é perfeito, mas o meu funciona. Isso eu posso garantir, eu tenho dados para isso. Então, eu tenho uma questão de dados. Eu faço questão de todo mês eu gero relatórios, meus clientes sabem, eles têm um dashboard que eles vão ver como a rede social deles está desenvolvendo. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas viraram seguidores, se está caindo a quantidade de visualização, Sim. para poder, então, a gente montar uma estratégia e bota um vídeo aqui, bota um vídeo ali, posta mais aqui, para poder o negócio continuar fluindo. Então, acho que uma das coisas que diferencia um pouco também, que eu vejo que tem colegas que não fazem isso, é prestar atenção nos dados, nas métricas, né? É. Então, essa é mais ou menos como eu trabalho. Aí eu parto para. Eu oriento o cliente de como ele vai fazer o vídeo, quando ele for fazer. Ah, eu tenho muita dificuldade. Eu já encaminho ele para um podcast, que eu acho que o podcast é essencial para as pessoas que têm Oba! dificuldade. Bem, bem. Exatamente, porque, mas aí eu peço, ó, pai, pede para fazer essa pergunta, para poder também ter cortes estratégicos, porque isso é importante também, que não adianta ele chegar lá e sair falando de abobrinha se ele vende maçã, né? Então, Não faz não sentido. faz Então sentido. precisa ser um conteúdo que vai levar, em algum Direcionado. momento, vai levar as pessoas a falar, eu quero esse produto. Exatamente. Então, é assim que eu trabalho, orientando o cliente e junto com o cliente, né? Não sou sozinha. Eu deixo claro para eles que juntos que a gente chega em algum lugar. Não a empresa sozinha, porque a empresa é ele, a marca é ele, né? É verdade. E qual é a diferença entre o curso e a mentoria, né? Vamos botar o gravado e o ao vivo. Qual é essa diferença? Então, o gravado, ele é visto de uma forma geral. A Vivi vai ver da mesma forma que a Patrícia. Só que a Patrícia tem dúvidas que a Vivi não tem, e a Vivi tem dúvidas que a Patrícia não tem. Quando eu faço ao vivo, na hora eu identifico se a pessoa está tendo mais dúvida ou não. E às vezes eu dou um passo para trás. É que nem numa sala de aula, quando a gente tem Sim, alunos que têm mais dificuldade e outros não têm. E aí sim, eu sei que aquele ali eu tenho que talvez até se duvidar, mudar a ferramenta para poder ele não ficar frustrado achando que ele não sabe fazer, né? exatamente. Então essa é a diferença. Quando você faz uma coisa ao vivo, é personalizado para você ou para a Uhum. turma, né? Aquela turma que eu já peguei turma de senhoras aprendendo Canva, uma fez no celular, outra no computador. Era para do computador ter mais facilidade, Mas não. mas a do celular que tinha facilidade, porque ela já mexia com o Canva. E aí, com a do computador, eu tinha que pensar em outras formas de ensinar ela e passar outros exercícios diferentes para Eu ela. vou te falar, mexer no Canva, no celular e no computador, parece que você está em outra ferramenta. Tá. Porque é dedo, né? Não é clique. Eu sempre peço para as pessoas pensam que o celular substituiu tudo. Uhum. Mas eu penso o seguinte: trabalho é trabalho. Você não trabalha só diferente do social media, que a maioria das pessoas não são sociais mídias. Você pode trabalhar no computador, gente. Sim. Social media, tudo bem. Eu até entendo trabalhar no celular, né? Porque vive postando, vive acompanhando métrica, mas Hum, os outros não, né? Então, se puder, faça no computador, vai facilitar a sua vida, com certeza. entendeu? Mas é isso. A diferença do ao vivo pro gravado é o pegar na mão, né? É a atenção que você dá. Quando você está ao vivo, você consegue dar mais atenção do que o gravado. Não desmerecendo o gravado, Sim, porque sim. dentro da minha mentoria tem a parte ao vivo e tem os cursos gravados para as pessoas verem depois tirar dúvida comigo no ao vivo.
Legal. Entendeu? Porque aí o gravado você também tem a facilidade de você poder passar mais Mais o passos. conteúdo, mais Isso. passo a passo. E aí a pessoa pode É. parar, pode fazer, ela tem um tempo maior também para poder fazer. Exatamente. Algumas pessoas ficam falando muito isso pra mim. Por que você não faz curso? Por que você não faz curso? Por que você não faz curso? Porque curso tem um montão por aí. Tem um monte por aí. Né? Dentro da minha área já surgiram alguns nomes com curso. Mas com mentoria, acompanhando os processos, que é uma diferença muito grande. Não que eu não vá daqui, né, para um futuro próximo fazer um curso, mas eu vejo muito valor na pessoa. Então, a missão da minha empresa hoje, eu estou percebendo que a missão da nossa empresa é muito parecida, é tratar a pessoa para a pessoa seguir com a empresa de forma saudável. Você está preparando um empreendedor para o mercado. Exatamente. Então, assim, dentro desse preparo, e a gente está aqui partindo para o final, que é tão rápido, né, gente? Me fala, assim, algumas estratégias básicas que você consegue dar aí para a pessoa dar os primeiros passos. Então, algumas estratégias básicas é o YouTube. Estude. Né? O básico, que nem quando você é criança, você não tem que estudar. As pessoas às vezes querem aprender as coisas por osmose, não tem, ainda mais Não pessoal. dá, Eu entendo que chega a 40 anos, caraca, eu tô cansado, já vivi tanto, já tive que aprender tanta coisa, mas tenta mais um pouquinho. Vai pro YouTube, tem muito conteúdo gratuito lá. Então começa a tentar, eu tô com dúvida sobre o Canva, procura lá, tô com dúvida sobre estratégias, procura. Escolhe um player, não sai seguindo todos os players do mercado, porque cada um vai te falar uma coisa. Sim, Então sim. escolhe um e segue aquele ali. Até mesmo a questão que você fala do curso gravado, né? Eu fiz mentoria do Érico Rocha, fiz mentoria, né? Fiz o curso gravado do Érico Rocha. E uma dos encontros que eu fui do Érico Rocha, ele fala justamente sobre isso no curso. Para você primeiro você fazer ao vivo, até porque no ao vivo você vê a dificuldade do aluno para você corrigir o seu curso. Exatamente. Porque aí você sai gravando tudo. E aí depois você vê que aquele curso não deu certo e às vezes o aluno vai te eu já mudei a minha mentoria várias vezes. Porque eu vejo, não, nessa turma aqui ele tá com dúvida nisso. Então, na próxima eu já vou tentar melhorar, já vou buscar outra Sim, ferramenta. sim. E quando você grava, como é que você vai fazer? Não é? Exatamente. É verdade. Então, Você tem 2 trabalhos, né? O de gravar e o de regravar. Porque aí você ainda vai ter que passar isso pro seu público. Olha, antes de gravar, tô mudando ali algumas questões, né? E de repente pode soar até mal. antes de gravar, é bom você primeiro ter o seu curso muito bem alinhado, que aquilo ali dá certo. Top demais, gente. Amo muito tudo isso. Então, assim, vamos passar um pano de fundo aqui, né? Vamos dar aqui um passo a passo, e aí você vai me falar quem é o seu cliente ideal, se tem uma melhor idade, se não tem, como que essa parte, né, funciona melhor, como não funciona num jovem, num rapaz, né, mais maduro, por exemplo. Porque eu tô vendo aqui que você atende uma diversidade de público. Você não tem um público, eu atendo esse público, mas me fala assim, o ideal para começar. O ideal, do meu caso, eu ensino mais pessoas a partir de 40 anos, que são as que mais me procuram para o básico, porque a geração de hoje em dia, ele já tem uma consciência do que é. Eu até tenho para o pessoal de 20 anos e pouco, mas aí é mais o curso de especialização para ser um social media. Que eu Legal. também tenho a mentoria de social media. Então, eu tenho até já se formou as 2 alunas, e aí elas querem ser sociais mídias, né? Essa Que é ser social media é diferente. outra coisa. Aí com ela eu vou pegar pesado. Ai, meu Deus. Eu ia falar que eu queria ser uma aluna, eu já não. Não, você pode ser aluno do empreendedor, né? Mas aí do empreendedor já pega o mais leve porque ele quer gerenciar a rede social dele. Sim. É diferente a finalidade. Sim. Porque se você quer ser um social media, eu tenho que ensinar ele a ser um social media bom, né? Ele Não tá é? levando Tem o meu nome referência. comigo, né? Então ele tem que ser um social media que faça parte dele. Então 40 a mais é o ideal. É o ideal porque
Às vezes tem 30, né, que não tem acesso à tecnologia, mas a maioria dos meus alunos eu tenho aluno até de 67 anos, então a maioria, vamos supor, é 40 para cima e às vezes aparece alguns de 30, 35. Então, meu público ideal são pessoas de 35 mais que querem gerenciar a sua rede social. Beleza, e tem essa dificuldade, ou talvez nem acompanhou todo esse processo que nós tivemos tecnológico, Ou né? então, às vezes, quer aprender, às vezes você é dono de uma empresa e aí o pessoal de marketing fala coisas que você não entende nada. Ô, gente, Eu, é verdade. eu tenho mentorados que falam, não, eu tô fazendo para poder entender o que ele tá me enrolando. Entendeu? Porque às Perfeito vezes ele isso. pede um prazo de 3 meses numa coisa que ele faz em 10 minutos. Porque É forte o isso. pessoal pega, não tô falando que, não tô dizendo, ele é picareta, não, mas Não, aí ajuste a sua agenda então, né, e seja claro com o cliente, olha, tá, você faz em 10 minutos, só que eu não posso fazer em 10 minutos porque eu tenho isso, isso e isso para fazer. exatamente. Não que demore 10 minutos. Eu acredito, acho que é uma coisa mútua aqui. Eu acredito muito na transparência com o cliente. A gente precisa ser transparente com ele sobre cada etapa desse processo que ele vai enfrentar ali junto com a gente nas mentorias. Mas eu quero te perguntar, né, com toda essa forma humana de trabalhar, no que isso impacta na vida do negócio, do empresário? A rede social, Sim. cara, hoje Todo esse aprendizado, né? Acho que o todo. o aprendizado, na verdade, ele é o essencial. É tipo um treinamento para você entrar na rede social. Você não tem Verdade. como não entrar na rede social. Não é uma opção. Quando veio o computador, todo mundo ficava, o computador vai me substituir isso. Tá aí o computador, só tá Sim. piorando a situação, né? Tá Pois cada é. vez pior. Agora tem Verdade. computador que não tem nem entrada de pendrive, é tudo na nuvem. Outro dia eu fui falar com a menina, É, não, meus slides sim. estão na nuvem. O que que é nuvem? Eu falei assim, cara, se Então, atualiza, porque tem computador que não tem nem então, entrada de pendrive. Então, ou você se atualiza ou o mercado engole você. E isso é para qualquer um. Tem pessoas aí com 50 anos no mercado, eu digo por experiência própria, porque eu sou de uma cidade que é muito comerciante, comerciante com muito tempo de mercado, mas não vê que se a empresa dele não tiver na rede social, ele não vai crescer. é verdade. Ele vai ter que viver de indicação. Sim, sim, E a indicação uma hora acaba. é verdade. Ah, é verdade. Porque assim, se você não ficar gerando isso, né? Porque a rede social te faz gerar essas indicações. Porque alguém vai dizer, eu vi uma social media esses dias, eu vi a Viana, eu vi. Alguém vai dizer isso. E as Olha, o pessoas- arroba dela, alguém vai dizer isso. Vai. Agora, quando é só indicações de talvez não no formato network, né? Talvez no formato, porque tem muito isso ainda, tá, gente? Por incrível que pareça. Talvez no formato, assim, da experiência daquele profissional que já está há 40 anos no mercado. Os comerciantes têm muito disso, né? Eu sou da parte do varejo, eu sei exatamente o que você está falando. O pessoal tem muito disso, né? Do quanto tempo você tem fazendo isso e essas pessoas que te conhecem nesse tempo. Quer dizer, a pessoa forma uma bolha, né? Ela fica ali dentro daquela bolinha, uma hora ela tá preenchida. E aí, faz o quê? Pra onde vai? Né? Eu até conheci ontem, só uma curiosidade, conheci ontem uma pessoa, né, que ela estava falando que na cidade dela, né, o pessoal mete o malho, ela é advogada, porque só que ela tem 6 anos de OAB e já dá curso online, tá fazendo palestra. As pessoas mais antigas excluíram ela praticamente do meio social da cidade, porque acham que Então, ela não tem tempo de carteira para dar aula, para você ver como as pessoas são atrasadas com isso, né? é complicado, é complicado. Eu vivi muito isso, né? Por conta do meu nicho ter sido implementado aqui no Brasil agora, então eu vivi muito isso, né? Como que do nada? Não, gente, não foi do nada. Mas acontece que umas pessoas se desenvolvem realmente muito mais rápido, e outras vão demorar um pouco mais. Isso vai depender o quanto disposto você está para fazer isso, não é verdade? Exatamente. Então, como é que faz para encontrar, né, a Patrícia Viana? E quais são os profissionais que podem te encontrar? Porque às vezes a pessoa fala assim,
No meu nicho, acho que eu não preciso disso, que é o que a gente está aqui falando. Eu já tenho 20, 30, 40, 50 anos de mercado, mas a vida não é um morango, não funciona assim. Você precisa acompanhar aí. Então, como que te encontra? Como essas pessoas fazem para encontrar, para adquirir a sua mentoria? Então, eu tenho a rede social, que é o meu. Normalmente eu tô mais lá, né? Que é o Eu Patrícia Viana com 2 N's. A pessoa pode me procurar no Instagram e lá na bio tem o meu WhatsApp, tem o meu site com os meus depoimentos, na próprio feed também tem meus depoimentos. E eu também respondo o próprio direct. E por lá a gente pode conversar para fazer uma reunião, entender qual melhor o seu perfil, né? Porque a Sim. mentoria tem que ser de acordo com o perfil. E aí iniciar. Inclusive, estamos com turmas abertas agora para o início de junho de mentoria em grupo e online. Então, qual é o próximo passo da Patrícia Viana? Então, meu próximo passo, né, é o que eu estou fazendo agora, as mentorias em grupo, além das individuais, ter as em grupo e online, para poder atender pessoas de outros estados. Porque essas em grupo eu fazia presencial em Duque de Caxias, Aham. sendo que eu quero abraçar pessoas de outros estados também, porque eu vejo que o pessoal dos outros estados buscam muito esse tipo de Sim, conhecimento, e sendo presencial eu acabo me limitando um pouco. exatamente. Então, meus próximos passos é aumentar essa questão da mentoria para o Brasil. É isso aí, tornar a Patrícia Viana digital, social media nacional, que sabe aí se ela não parte para o internacional. Porque Exatamente. esse pessoal de mídia tem que entender um pouquinho de inglês. Tem, eu faço inglês, eu faço Aí, ó, inglês. tô dizendo. Ai, que bom, muito bom o nosso bate-papo. Eu ficaria aqui mais 40 minutos, mas eu tô muito feliz de ter a oportunidade de bater esse papo com você. E queria que você deixasse um recado aí pro pessoal que ainda não tá nas redes sociais, que ainda não tá fazendo mídia, tá, ó, tá dando mole aí. Queria que você deixasse um recado e falasse mais uma vez o teu arroba. E obrigado por estar no SEAcast com a gente. Obrigada aí pela excelente condução, Vivi. Realmente nem parece, né, que já passou 40 minutos. As duas gostam de falar, de conversar, e Não é? ficou tudo muito natural. Bem, o meu arroba é eu, Patrícia Viana, com 2 N's. E o recado que eu gostaria de dar é para você sempre se atualizar. Se eu tenho 42 anos e estou aqui, tem muita gente com 42 anos que está achando que, eu não consigo, não dá. Dá, porque se eu consigo, por que você não vai conseguir? Então, é sempre se atualizar, Perfeito. acreditar em você, tá de olho no mercado, porque tá tudo mudando muito rápido e quem fica esperando perde. Perfeito. Então, esse foi mais um SAcast com a nossa Patrícia Viana. Muito obrigado e espero você aqui conosco.